Oi, gente, tudo bem? É com uma imensa felicidade que nós retornamos ao nosso Papo de Cadeira, o nosso podcast feito aí em parceria com a Dental Med Sul, né? Aonde nós trazemos convidados ilustres da odontologia para contar histórias da odontologia, né? Contar as suas histórias na odontologia. Então, hoje, para abrir os nossos trabalhos aqui de 2025, gente, a primeira parte do podcast vai ser só para eu ler o currículo, tá? Do professor de Márcio Ziroldo, que é uma referência mundial aí na harmonização facial. A gente vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória dele, ele vai contar as dificuldades, as facilidades, tudo que aconteceu na vida dele, para inspirar vocês que estão começando, que trabalham na harmonização ou não trabalham, querem trabalhar, ou estão entrando na odontologia agora e ainda estão pensando o que fazer. Tem tanto dentista, o que eu faço? Então, vocês vão hoje ouvir, assim, ter muitos insights de alguém que vive a odontologia há muitos anos. Poucos anos, eu não vou dizer que são muito, pouquíssimos anos, tá? Mas ele já conhece muito da odontologia. Então, eu vou ler um pouquinho só do seu currículo, aí ele já vai se apresentar aí para vocês. Então, o Dr. Cid Márcio Ziroldo é cirurgião dentista, biomédico e farmacêutico, tá? Com conhecimento aí na área da harmonização orofacial, é o pioneiro no Brasil no uso terapêutico da toxina botulínica na odontologia desde 2002, gente, tá? Graças a ele aí que nós podemos trabalhar com a toxina botulínica. Foi o responsável pela criação dos primeiros cursos e pela primeira especialização mundial na área, tá? Ele é fundador da Unifaz, Faculdade Ziroldo, tornou-se referência na estética avançada, formando milhares de profissionais do mundo todo, tá? Também atua como pesquisador, consultor científico e editor adjunto da revista Simetria. E contribui, né, obviamente, ativamente no desenvolvimento e regulamentação da harmonização orofacial aqui no Brasil. Professor, é uma honra tê-lo aqui. Boa tarde. Fico honrado pelo convite. Acabou o podcast, né? Não, esse currículo, olha, sério, eu tive até que ler todo ele certinho para não me perder, muita coisa, né? Isso ao longo de 20 e poucos anos de formato. Então, isso que eu ia te falar. Você só não botou a data que você se formou em odontologia. O pessoal quer saber? Precisa? Precisa saber. Me formei em 99. Nossa, gente, 6 meses depois de mim. Você se Fevereiro, formou onde? em Umuarama. Em Umuarama. Unipar, primeira turma da Unipar. Olha, então, hoje nós vamos querer saber um pouquinho da sua história na odontologia. Uau. Começando lá na graduação. Por que você decidiu ser dentista? Se tinha alguém na família, você ia no dentista e achava bonito, o que aconteceu? Meu primeiro vestibular foi para direito. Eu não queria fazer odonto. Nossa. Não queria. Olha como que o mundo dá volta. Meu irmão mais velho é cirurgião dentista e acabou por uma influência dele, atuava em Curitiba, que eu acabei fazendo odontologia. Escolhi o Umuarama, porque eu sou natural de Cruzeiro do Oeste, uma cidade 20 quilômetros de Umuarama. Aí ficava fácil a logística e tudo, e comecei a graduação em Umuarama, me formei em 99, após a formatura, vim para Curitiba, e aqui estou e não pretendo sair tão cedo dessa cidade maravilhosa. Entendi. Então você decidiu, entrou meio de gaiato no navio. A princípio, as ondas do navio estavam meio turbulentas, Sim. Depois veio a calmaria e chegamos no patamar de hoje. Então, mas assim, o pessoal que está assistindo agora está no período turbulento ainda. Ou por estar no começo, ou por ainda não saber exatamente o que faz. Você já tinha ideia do que você queria fazer quando você estava na odontologia, quando você começou? Estava cursando. Eu, por exemplo, queria ser ortodontista. Deu tudo errado para dar certo. E você? Saí da graduação com esse mesmo objetivo de fazer ortodontia.
A gente queria isso Porque antigamente. a ortodontia, nessa época, era a especialidade de ouro. Exatamente. Então, era uma das ondas da odontologia. É considerado 3 ondas: implante, ortodontia e harmonização facial, tá? E tá para vir a 4ª onda na odontologia, que em breve a gente vai falar sobre isso. Sim. Então, quando eu saí, eu peguei essa onda de ouro da ortodontia, que se cobrava horrores, cobrava em dólar, manutenção, meio salário mínimo, era um surreal. Quase igual aos dias de hoje, né? Exatamente. Todo mundo quer ser orto, quase. Então, eu peguei essa onda, eu saí da graduação com essa filosofia, com essa mentalidade, e fiz especialização em orto, fiz mestrado em orto, fiquei 7, 8, 9 anos estudando ortodontia. Nesse tempo, encaixei especialidade de implante, encaixei especialização em bucomaxilo, e aonde todas essas especialidades foram criando parâmetros para a harmonização. Entendi. Então, assim, você saiu da faculdade, foi se especializar direto já saiu, entrou numa especialização, e dentro disso você tocou tua vida, abriu teu consultório e foi atender. Quando eu saí da graduação, eu lembro que eu prestei a primeira prova de especialização para periodontia na Unicamp. Nossa! Ainda bem que eu não passei, mas eu Isso que eu era ia te falar. por influência dos meus professores, né? Sempre você tem uma afinidade pelo professor, e por influência deles eu parti para periodontia e acabei não fazendo, e por influência novamente do meu irmão, que é ortodontista, acabei fazendo a ortodontia. Vim para Curitiba 2000, não queria vir para Curitiba, queria continuar em Cruzeiro do Oeste, na vida pacata, Tranquila. sossegado. Igualzinho você tem hoje, né? Igual. Final do dia todo mundo se encontra, todo Vai tomar um mundo vai chopp. tomar um chopp. Não, chopp não tem lá. Cerveja, não chopp. Entendi. Melhor, Tomar né? cerveja, tudo certo, e se encontrar no clube. Demorei uns 6 meses para fazer essa transição para Curitiba. Para sair da zona de conforto. Sim. E morar em Curitiba. A vida tem um câmbio muito grande, o agito é diferente. Vim para cá, comecei a atender no consultório do meu irmão, no consultório do amigo dele, atendi em vários consultórios e estudando sempre, nunca parei de estudar, fazendo as especialidades. Sim. Então, assim, então teve uma vida clínica. Total. E daí, quando que te deu aquele start que você falou assim, por que eu não faço aplicação de toxina botulínica? Porque teve um momento que isso aconteceu. Eu conheço essa história, gente, porque eu fiz um desses primeiros cursos, tá? Eu até pensei que dentista não podia, mas já descobri que pode. Aí eu vou pedir até para você contar melhor sobre isso. Mas, quando que foi isso? Que você achou assim, agora, por que eu não posso fazer? Foi um fato engraçado, né? Acho que todo mundo tem um fato engraçado relacionado a isso, né? Foi ao término de um namoro, solteiro, na pista, com ruga. Nossa! Não pega ninguém. Não. Dentista ainda sempre tem ruga, não tem o que fazer. Recém-formado, sem dinheiro, tá ferrado. Tá ferrado. Eu fui numa dermatologista eliminar a ruga da testa. Sim. E se eu comparar os valores de mercado hoje, uma comparação, uma aplicação média de toxina botulínica, em torno de R$ 1.500. Sim. Ok. Fui lá, ela aplicou, ela falava assim, enruga. 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 Acabou. O quê? Como assim acabou? R$ 1.500. Muito por tão pouco tecnicamente. Sim. Tá? Deu para sair dessa clínica pensando assim, quais são as terapias clássicas de odontologia que se cobra esse valor? Você conta nos dedos. Sim. Agora, qual dessas terapias que o paciente volta daqui 6 meses para pagar de novo? Sim. Não tem. Não. Se ele voltar, tem alguma coisa... Exatamente, para você refazer alguma coisa, né? Sim. Eu falei assim, não, peraí, tem algo errado. Tanto por tão pouco tecnicamente. E foi na época do mestrado. E o mestrado te mostra como você buscar tal conteúdo. Sim. E eu comecei a buscar esses conteúdos. Mas assim, você estava no mestrado de orto. Para você ver, só que na realidade você tinha uma visão das coisas. Do que poderia acontecer.
Eu saí dessa clínica pós-aplicação, eu lembro Você até nem um pensou mais momento. no namoro nem nada, né? Não, aí esse Já que ficou. vai, é esse, né? Aí esse que. Ah, E eu saí, eu lembro o momento que deu o start, que eu tava saindo do estacionamento dessa clínica, passando pelo portão, eu lembro até o momento que eu falei assim, caramba, por que que eu não posso fazer isso? E comecei a buscar. sim. Eu sou descendente de italiano, então, assim, característica. Eu falo, o podcast do meu irmão tá Eu aqui, ó. também, eu tô me Ó, segurando aqui. Aham. daqui a pouco eu derrubo os copos. Aqui. E o italiano é assim, mão de vaca, seguro. Eu falei assim, não, eu não vou pagar mais R$ 1.500, porque para eu ganhar R$ 1.500 na época é muito difícil, eu tinha que ralar. Sim, E eu comecei a estudar, encontrei vários artigos mostrando que a toxina botulínica trata a estética, claro, todo mundo sabe disso. Encontrei alguns artigos falando que a toxina botulínica, na época, a marca Botox, trata o bruxismo. Eu falei sim. assim, opa, peraí, como Opa, assim? Um medicamento biológico tratando uma patologia odontológica. sim. Falei, como? E como que ninguém fala isso no Brasil? Comecei a buscar, olhei o país, olhei os autores, eram médicos tratando, que eles tratam de distonia orofacial ou distonia oromandibular. Eu tenho Hum, inúmeros amigos que tratam de uma forma fantástica, sim. fantástica. Comecei a buscar, encontrei vários, reuni vários artigos. Primeiro contato, conselho. Olha, eu queria saber se o cirurgião dentista pode aplicar toxina botulínica. Não, não pode. Sim. Mas por quê? Aham. Não, não pode. Porque não tá escrito em lugar nenhum. Mas está proibido? Não, não tá, mas não tá liberado. Eu falei, mas Como assim? como assim? Não, não Tá pode. proibido, mas. Como é que é? Não tá Não proibido? pode, mas Não. tá proibido? Não, não tá, mas não pode. Entendi. Tá Tá. bom. Tudo bem, desliguei, tava por ligação. Ah, Passaram-se uns 40 dias, hum, descobri outra marca comercial. ah, O Botox é americano, o Dysport é distribuído na Europa, Reino Unido. E sim. descobri o Dysport. Eu falei assim, mas Dysport? O que que é isso? Mas Né? aqui, abrindo só um parênteses, não tinha internet igual hoje, que Não, procura tudo igual, era no telefone. internet era discada. Se você tava na Todas as pessoas internet. vieram e pensam, nossa, por Não, que você não procurou, né? não, Não era simples assim, gente. não. Da época que a gente veio, não tinha essas facilidades. Fala por você. Não me coloca no meio, não. Olha, foi o que eu ouvi falar, Ah, me contaram, me já me contaram. Meu contaram. amigo me contou, entendi, entendi. Se tava na internet e o telefone tocasse, caía a internet, porque era só uma via, Sim, né? E daí descobriu o Dysport. Era muito difícil a informação. Hoje é sim, fácil, você pega o sim, celular e tá na palma da mão. exatamente. Na época, o Dysport era distribuído pela Biosintética. Biosintética e a Sheik daí se uniram. Liguei,
Olha, eu queria comprar um frasco de disco. E nesse período, eu já pesquisei mais, estava por dentro das ações, da lei, o que regulamentava, e caí no call center de novo, Ah, mesma história. CRM. CRM, não, CRO. Ah, nós não vendemos para dentista. Eu já tava louco, né? Ah, Eu falei, por telefone, se o máximo acontecer é desligar, tá bom. Eu falei, mas por que você não vende? ah. Nós somos um prescritor. E a Lei 5.081, que regulamenta a classe odontológica, no artigo 6º, inciso 1º, inciso 2º, fala que eu posso prescrever qualquer medicamento que seja de uso da minha área de atuação. Cabeça e pescoço. Então, assim, eu sou um prescritor e estou querendo comprar um medicamento biológico para tratar uma patologia odontológica. Oxi, só aí a pessoa do call center ficou Olha, muda. não é da minha alçada. Eu vou passar para você para outra pessoa, pro Passou para a responsável. diretora médica Latam, não vou citar o nome, mas eu não esqueço o nome dela nunca. Ah, Passou para a diretora médica, dela se identificou e tal, dela falou assim: então, você é o primeiro dentista que liga tentando comprar. Eu não sei qual que é a nossa postura frente a essa demanda, mas eu vou consultar a Anvisa, vou consultar o jurídico e retorno. Ok. Passaram uns 2, 3 dias, ela ligou novamente, ainda bem ela que ligou. ligou? Ligou. Olha! Ah. Ah, Daí falou assim, na consulta da Anvisa, na época nós tínhamos 3 marcas comerciais no Brasil. Que o Dispor era a única marca registrado para prescritor. As olha! outras eram exclusivas da área médica. Quem que era o prescritor na época? Dentista, médico e o veterinário. Eram os Sim, 3 que poderiam prescrever. sim. Ela falou assim, então eu vou te mandar esse produto, eu preciso de uma declaração que você sabe utilizar, que você tem conhecimento do produto. Ok, fiz uma declaração, mandei via fax. Você mesmo escreveu. Mandei via fax. Sim, claro, eles não vão saber o que é isso. Não, Porque antigamente, né? Eles não vão saber o que era isso. Chegou o primeiro frasco. Eu não sabia a cor do negócio. Juro, não sabia a cor. Veio, é um pó que a gente prepara. Eu olhava e falei assim, Mas o que cadê o pó tem? esse negócio? Me enrolaram. Não sabia. Daí eu ligava para meus amigos, ô, como é que você faz isso? Ô, como é que você faz isso? Os caras, você é louco, o que você vai fazer? Eu falei assim, não, deixa Vou comigo, fazer deixa em mim comigo. mesmo. Deixa comigo. Ah, E foram os meus amigos que usavam que foram passando algumas dicas, tá? Na época que eu comprei o primeiro frasco, que eu mandei a carta via fax, eles pediram assim, mas é off-label, não tá na bula. Você não pode usar. Eu falei assim, não interessa. É off-label, é minha responsabilidade. sim, Mas nós não sabemos o que você vai fazer. Eu falei assim, é minha responsabilidade. É exatamente. conta e risco. Eu tenho esse direito de prescrever e eu estou solicitando um produto de prescrição. Enviaram o produto, meus amigos com dicas, fui aprendendo a usar o produto, que é muito difícil, Sim, né? É muito sim. difícil. Imagina que hoje É já. fácil. Você vai lá no YouTube e você acha. Certo ou errado, você acha. Sim. Mas você Pelo tem menos uma você tem uma noção. luz. Isso. Aí chegou o produto. Eu tinha que testar. Vai testar em quem? Em quem? Você. Na sogra? Ah, Por que não? daí já tinha uma sogra, né? Não, não tinha ainda. Eu Putz. tava com ruga. Esqueceu? Com ruga solteiro na E pista. sem dinheiro. Sem Já dinheiro. tinha comprado um vidro de Já botox ferrou, também. foi tudo. Acabou Foi todo. tudo. Geralmente essa é na sogra, né? Sim. Por quê? A sogra vai falar mal de você, Bem ou mal, dando mas pelo menos certo ou falando dando errado. assim, né? Mas falar Você mal quer. de você sempre Mas, ticadinho. mas eu tava sem sogra, bem lembrado. Eu colocava a dose exata, não tinha parâmetros de dose. Nossa! Todos os artigos não tinha parâmetro. A referência da musculatura da face estava relacionado com o músculo corporal. Referência do masseter. Eles injetavam de 200 a 300 unidades, ou seja, de 2 a 3 frascos de botox por lado. Por lado? Jesus, a pessoa conseguia falar? Porque eram pacientes de paralisia cerebral. Ah, entendi. Então não eles era. tratavam uma Sim. sintomatologia. Sim. E não tinha a relevância de uma simetria. Sim.
Então eles melhoravam a qualidade de vida. Entendi. Essa que era a referência. Sim. Eu olhei aqueles números e eu falei assim, Não pode. eu não consigo injetar 2 frascos, 4 frascos, porque é muito caro. Não dá. Quanto que eu vou cobrar isso? Não dá. É mais barato pagar R$ 1.500. Sim. Aí comecei injetando. Pegava uma quantidade exata, colocava numa seringa, ia na frente do espelho e masseter. Só no masseter? Só no masseter. Não entendi o processo. Passaram-se algumas aplicações, comecei a ter cefaleia no temporal. Sim. Claro, óbvio, Sim. mas não sabia. Sim. Por quê? Nós sabemos que o sistema estomatognático trabalha em conjunto. Claro. Tá bom, o que nós não sabemos é quantos por cento do masseter está envolvido. Quantos por cento do temporal está envolvido. Sim. Trabalho em conjunto. Se você diminui a força de um músculo, você sobrecarrega o outro. A outra, claro. Eu falei assim, opa, não tá dando certo. E comecei a injetar masseter e temporal. E aos poucos foram equilibrando a cefaleia e a hiperatividade muscular. E comecei a chegar num consenso. Depois, tinha que chegar no consenso de dose para ter eficácia clínica. Porque injetava uma quantidade, a quantidade foi crescente. Sim. E chegar no consenso de eficácia clínica. Isso demorou 6 anos, 6, 7 anos, por aí. Para chegar numa eficácia clínica. Até porque, para você ver o resultado final, você tem que aguardar. E até para você fazer novos testes, tem que esperar o resultado passar, né? Claro. Imagine você sozinho. Sozinho. Tinha que ter muita sogra, né? Tinha que arranjar uma por final de semana para fazer um estudo piloto. Tava solteiro ainda. Daí as rugas se foram e tal. Aí a coisa foi. Chegamos a um consenso de protocolo. Lancei o primeiro curso de capacitação da história odontologia brasileira, dia 28 e 29 de novembro de 2009. 2002, 7 anos depois, o primeiro curso da história. Eu acho que eu fiz no ano seguinte, hein? É, provável. E me conte, então, como que surgiu o primeiro curso que você deu, a primeira turma? Você falou, agora eu vou ensinar. Na época do mestrado, eu tentei lançar o primeiro curso no mestrado com meus colegas de mestrado. Daí veio o coordenador do mestrado, me chamou e falou assim, quem você está pensando que é? Eu falei assim, por quê? Como assim? Você quer lançar um curso aqui com os meus alunos fazendo divulgação na minha instituição? Eu falei assim, por quê? Não pode. Se você continuar assim, eu vou te reprovar. Novamente. Bem fácil. Tá ok, tá bom. E passou essa ideia de lançar o curso, ficou em stand-by uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos. Nessa época, eu coordenava um curso de ortodontia, a princípio. Lá encontrei o Hélio, que fazia parte de gestão dessa unidade de pós-graduação, aonde eu conversei com ele, eu coloquei a ideia de lançar o curso, ele voltado para o marketing, daí nós lançamos o primeiro curso. Nome do primeiro curso. Qual foi o nome? Tá preparado? Curso de Botox para dentista. Mentira. Olha a M que eu fiz. Primeiro, você não pode associar uma marca a uma instituição. Você queria um pouco mais de holofotes, Não né? sabia. Foi inocência. Entendi. A não ser que esse produto tenha em bula a indicação, que não tinha. Daí lancei curso de Botox para dentista. Dia 28 e 29 de novembro de 2009. E assim, não tinha casuística, tinha conhecimento, estudando muito, então eu já estava com 9, 10 anos de formado, mas a odontologia, você demora para colher frutos de tudo que você faz, não é do dia para a noite. Olha, dica para vocês, não é do dia para a noite. Planta, planta, planta e depois você vai colher. Planta mais um pouco ainda. Estude. Que nada vem da internet. Sim. Nada
você vai achar no Instagram. Você não vai aprender a fazer nada igual andar de bicicleta assistindo a aula no YouTube. Não, Ninguém aprende. não. O resultado é... A gente já sabe qual é. Lancei o primeiro curso. Então tinha que achar um local de impacto, porque era um curso com nome forte. Cheio de polêmica já. Daí procuramos, lançamos o primeiro curso num hotel de referência em Curitiba. Era só teórico. Só teórico. O valor do aluguel do hotel não tinha condição nem de pagar o aluguel, porque estava situação. Sim. Lançamos o primeiro curso, reuniu profissionais do Brasil. Profissionais de referência, profissionais que têm programas de televisão. Meu Deus do céu. Referências... Você pensou, será que dá para eu desistir? Referências de células troncos, pesquisadores. Eu olhei e falei assim, uau! Pessoas com grande conhecimento, só que ninguém tem o conhecimento que eu tenho nessa área. Respirava e ia. Formei essa primeira turma e uma semana antes desse curso, teve 2 situações. Um amigo meu de Porto Alegre, que tem uma revista lá, ele me ligou e falou assim, eu tô vendo aqui que você vai lançar esse curso e tal. Pô, cuidado, hein? Eu tentei lançar esse curso aqui em Porto Alegre, no meio do curso chegou a polícia, conselho, levou todo mundo preso. Meu Deus! Você falou, nossa, essa adrenalina que eu precisava. Obrigado pelo incentivo. Recebi notificação da Allergan por usar o nome normal. E recebi uma ligação do conselho da época, no Conselho de Odontologia, falando que eu tinha batido recorde de denúncia. De novo. Porque eu ganhei do cara que solta panfleto de avião no interior, em clínica pop. Falou assim, o telefone não para de tocar. Você ficou famoso em Curitiba, lá no Conselho. Isso tá na história. Se perguntar para quem é mais antigo do Conselho, eles vão lembrar desse fato. Isso assim, que nem tinha muita internet, nada, era só do boca a boca. Imagine se tivesse Instagram. Você tava mais famoso que o Cristiano Ronaldo. Fui convidado para ir para o conselho para explicar o que realmente estava acontecendo. Nessa época a gente não fazia estética, era funcional, tratava hiperatividade muscular, assimetria, hipertrofia. Às vezes a gente já estava numa seta temporal, a agulha estava aqui. Estava escapadinha, assim, né? Halo de dispersão. Sim. O paciente buscava uma funcional e ganhava uma estética. Sim. Essa que era a pegada. Sim. Você lembra? Você fez o curso? Lembro, eu fiz esse curso. Teórico, demonstrativo, sem atendimento clínico. Não, eu fiz com atendimento clínico. Então já estava com plus. Eu já estava com plus aí. Eu levei a minha mãe para ser paciente. Que se tornou sua irmã, né? Exatamente. Depois disso, ela falou assim, era tudo que eu queria que a minha filha fizesse na vida. Você foi tirar aquela ruga escrito Vlad aqui. Não existe até hoje. A ruga de preocupação. Filha, volta cedo. Não voltava. Não, eu não tinha muitos esses problemas. Vamos pular essa parte. Bom. Fui pro conselho explicar o que realmente acontecia. E quem conhece o conselho tem a mesa de reunião, uma mesa extensa, presidente, ética e jurídica de um lado, mostrei tudo. A ética saiu, o jurídico saiu, ficou eu e o presidente do conselho na época, ele falou assim para mim, eu não concordo com nada disso. Para mim, dentista só pode chegar até lábio, não pode nem mexer nesse tal de bigode chinês, porque não é a área de atuação. Entendi. Ok, sim senhor. E assim, no final da nossa conversa, ele terminou antes do que bom te ver. Não me dê trabalho, que eu não te dou trabalho. Vai ser uma conversa muito amigável. Amigável. Rapidamente eu fui embora, né? E daí nós começamos a desenvolver campanhas de não com a primeira pegada do curso de para dentista, não.
curso de toxina botulínica, curso de estética orolabial, que é um nome amplo, Sim. E depois no conteúdo colocava toxina botulínica, colocava Sim. preenchimento, porque hoje é normal o cirurgião dentista fazer um preenchimento. Exatamente, super normal. Imagina 15 anos atrás. Não era. Isso aí foi uma coisa assim, foi totalmente disruptivo, assim, para nós que trabalhávamos antes, e quando a harmonização entrou nessa época, nem a gente acreditava, imaginava que realmente, poxa vida, a gente vai poder fazer isso? Você tem uma ideia? Tem o Dalton, ex-presidente da Bioca, grande amigo, ele fala assim, Ciroldo, eu tenho que te contar uma coisa, isso tá me incomodando. Eu falei, o que foi, Dalton? Me desculpa. Eu, por quê, Dalton? Porque antes eu te chamava de picareta. Curso caça-níquel. Então eu vi que o negócio não é assim. Então eu tenho que te pedir desculpa de coração pelo que eu falava. Sim. Então se redimiu e se atualizou. Sim. Então quem conhece o Dalton sabe. Se atualizou, uma pessoa que tem uma mente aberta para frente. Não fica preso. Sim. Então, ele pediu desculpa porque me chamava de picareta. Sei como é. Não foi só ele, Sim. né? Muitos. Todo aquele pessoal que eu falando sério, ó. Que todo mundo falando de você. O teu lema era o quê? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não, assim, não. É que eu nunca não me preocupava e não me preocupo com esses detalhes. Então, é até uma dica. Sim, se você acredita, busque o ideal. Sim, e não pense no que os outros vão falar. Né? Tem até um comparativo no ditado, por que o veículo tem um para-brisa desse tamanho e um retrovisor pequeno? Para você não olhar quem tá lá. Para você olhar quem tá lá. Sim. E sempre foi assim, buscando as coisas, desenvolvendo os projetos. E depois desse primeiro curso, vieram vários. Hoje nós estamos na edição, passou de 850, só para você ter uma ideia. Então, de alunos dentistas do mundo todo. E hoje não é uma salinha de cursos onde eu fiz o curso do Zero. Ele tem uma universidade. Nós começamos, era um espaço físico de 100 metros, onde tinha uma clínica com 6 cadeiras, uma recepção e mais uma sala de 30 metros quadrados que cabia 18 pessoas, uma sobreloja em cima de uma panificadora, saía um cheiro de pão de salgado e matava todo mundo. E assim, foi muito difícil começar. Sim. Né, dar cara a tapa, encarar as possibilidades sozinho. E sozinho, eu sei como. E sempre buscando coisas para inovar. Nessa época, eu fui contratado por um laboratório farmacêutico para fazer expansão de mercado da toxina botulínica Brasil. Então eu fazia tudo. Era um laboratório que tinha 5 funcionários. É um baita laboratório, só que no Brasil eu estava começando. Eu fazia farmacovigilância, eu fazia relatos de produtos de terapias que não dava certo. E chegou 2011, 2012, aumentou os efeitos adversos, os efeitos colaterais, que hoje está na mídia e tal, paciente não sei o quê, mas antes já tinha, sempre teve. Sim. Daí meu diretor, que era um neurocirurgião, ele chegou para mim e falou assim, Ciroldo, o filho é teu. Ou você resolve esse problema de intercorrência no Brasil, ou nós vamos parar de vender para dentista. Eu fiquei desesperado, né? Falou, ai meu Deus do céu. Eu falei assim, só tem uma marca que nós compramos. Se o cara cortar, acabou. Sim. Já era, tudo vai de água abaixo. E daí eu peguei a relação de reclamação dos profissionais que ligavam, apliquei a marca tal, não teve ação. O produto estava estragado. E comecei a ligar. Aí liguei lá, ô fulano, me identificava. O que aconteceu? E não sei porquê, tinha um papel e uma caneta do lado, e o cara falou o nome dele, e eu, o nome dele, e eu falei assim, mas eu não lembro quem que é esse aluno, né? Então, né, quando eu estava nesse laboratório farmacêutico, o meu supervisor, Cláudio,
chegou em mim e falou assim: o filho é teu, resolve esse problema. As intercorrências estavam acontecendo por aí. O Brasil nessa época era o país com maior índice de intercorrência com registro. Nossa! Isso é tão sério que o produto pode perder o registro Sim. e o poder de comércio. Sim. Daí ele falou assim: resolva, o filho é teu, resolva. E eu comecei a ligar para esses profissionais, porque eu fazia parte de farmacovigilância e tinha uma folha, uma caneta, liguei pro primeiro e do nada eu peguei a caneta e anotei. Eu sou canhoteiro, né? Peguei e anotei, fulano. Eu falei assim: eu não lembro desse nome. Eu falei assim: fulano, você fez curso com quem? Ah, com Beltrano. Daí coloquei lá, Beltrano, e fiz um risquinho. Liguei para outro. Você fez curso com quem? Ah, com tal. Anotei. Todos os seus ex-alunos. Todos os ex-alunos. Sabia! E sem brincadeira, eu criei. Tinha certeza! Eu criei uma blacklist dos 10 piores professores do Brasil. Meu Deus do céu! Eu tenho essa lista até hoje. Um dia eu solto. Olha, a gente vai querer saber. No livro que ele vai escrever. Só para quem comprar o livro. Daí cheguei pro meu supervisor e falei assim: ó, o filho não é meu, o filho tá aqui, ó. São essas 10 pessoas. São os que mais estão fazendo curso no Brasil e estão ensinando errado. Mas eles não fizeram curso com você? Sim, fizeram, mas não sei o que eles estão inventando. Sim. Não é problema meu agora. Daí o diretor médico convidou essa blacklist para um evento científico e foi treinar essas 10 pessoas. Por quê? Para o laboratório é mais fácil eu treinar os profissionais do que ir trabalho de formiguinha. Sim. Então ele ajustou o protocolo e a partir desse momento, 2 meses, os índices de intercorrência baixaram 50%. Eu falei assim: uau, você, ufa, não vou ser mandado embora. Sim. Tô garantido. E a ameaça dele foi tão grande, mais uma ameaça, que ele falou assim: o filho é teu, resolva esse problema, senão eu vou cortar você da residência, que eu fazia residência no HC, eram em 8 profissionais, eu era o único dentista, daí tinha fisiatra, tinha neuro, a gente ficava numa ala de paralisia cerebral, distonia, espasticidade. Daí ele me ameaçou que toda segunda-feira eu ia para São Paulo para trabalhar com esse grupo. Eu amava fazer isso. Por isso que a minha pegada é muito funcional. Sim. Porque eu aprendi com os melhores profissionais do Brasil a fazer espasticidade, distonia. Eles atuavam em toda a parte corporal. Sim. E eu atuava na parte facial. E eu demorei uns 6 meses para poder adquirir confiança total deles. Para eles, não, agora é você que faz a facial, a gente só fazia corporal. E teve um congresso de fisiatria, onde que esse cara, que não vou citar o nome, mas ele é uma referência mundial no assunto, ele citou, eu estava na plateia, tinha conversado com ele antes, ele falou assim: até tal ano eu não sabia injetar toxina em face. Eu aprendi com ele aqui, ó. Dr. Ziroldo, cirurgião dentista, me ensinou a como tratar face. Olha! Um congresso de fisiatria. Imagina, é todo mundo te olhando. Como assim? Uau! E assim, ele é o papa. O cara é assim, referência total. É uma satisfação muito grande, né? Porque. Mas isso tudo é fruto, né, gente? Para quem está assistindo aí, é fruto de muito estudo, né? Não foi do dia para a noite, né? Tentar achar oportunidades dentro da nossa própria carreira, né? E oportunidades que beneficiam o próximo. Né? Então, isso é muito lindo. Não é só você ficar sentado, eu vou me conformar com isso aqui, não. Você foi abrir, né, horizontes, foi abrindo horizontes por onde você passou. E isso, eu acho que é muito do espírito empreendedor que você tem. Que eu sempre falo que o dentista, ele não é só um fazedor de procedimento, né? Isso era antigamente. Hoje, você fazer o procedimento, ele é o básico. Você tem que ser muita coisa, né, para você conseguir se manter na nossa profissão. Você tem que saber administrar a tua clínica, teu consultório, o mínimo. Mas você tem que saber. Você tem que enxergar, né, as oportunidades que aparecem na tua frente. Não só ficar pensando dentro de um quadrado. Porque hoje o tempo mudou. E você lá atrás já teve essa visão. Eu vou usar um termo conhecido na odontologia, que é o meia-boca.
né? Sim. Ninguém procura um profissional Não. meia boca. Não. Ninguém procura um profissional para fazer uma resina sabendo que essa resina não vai ter adesão. Exatamente. Né? Porque eu acho que o que as pessoas menos têm hoje, isso eu sempre falo aqui pro pessoal que trabalha comigo, eu nunca questiono o preço. Preço é uma coisa relativa, mas o que as pessoas não têm hoje é tempo. Você falar assim, você vai ter que vir aqui para eu fazer esse seu dente, você vai ter que vir 3 consultas. Meu Deus! Como assim? Eu não tenho como vir. Antigamente a gente era acostumado a ir no dentista para fazer o tratamento várias e várias Não e sei, não é várias. da minha época. Não, é que tá escrito nos livros, que era assim Bom, me antigamente. Me contaram. contaram. Quando meus pais iam no dentista, né? Entendi. Mas hoje em dia, se você falasse, olha, você vai ter que vir aqui 5 vezes. Nossa, você tá frito, porque as pessoas não têm tempo. Ninguém tem tempo. E o profissional, os pacientes, o que eles esperam de você é que você entrega 100% da parte técnica. Exatamente. Então a parte técnica não é diferencial. Não. É o mínimo que você tem para entregar. Exatamente. É um conjunto de coisas. Sim. Gestão, administração, o tino de tratar o seu paciente, são vários quesitos. Sim, São vários exatamente. quesitos. E nós, como formadores de opinião, eu sempre busco essas lacunas para melhorar o ensino. E quando eu senti pressionado nesse laboratório, que eu fui ameaçado de ser Sim. cortado, eu falei assim, bom, eu tenho que mudar o ensino. Você tem que formar melhor as pessoas que estão utilizando esse produto. Os cursos antes eram de 2 dias. Sim. Como que eu vou mudar? Vamos colocar 2 módulos. O aluno vem, faz o primeiro curso 2 dias e volta com 15 dias para acompanhar o efeito máximo da toxina. Ok, lançamos o primeiro curso, sala cheia. Segundo módulo, marcamos retorno de todos os pacientes. 90% dos alunos vieram. Veio 1. Eu falei, me ferrei, vou ter que atender todo mundo sozinho. Exatamente. Falei assim, então, esse formato de curso não dá certo. Não funciona, sim. Vamos colocar uma residência. Tá bom, lançar vários meses. Ele perguntava assim, que a harmonização não existia harmonização. O termo harmonização se solidificou em 2016. E depois veio a especialidade, o reconhecimento da especialidade em 2019. Então vamos lançar a residência. Mas o título tem reconhecimento pela carga horária? Não. Sim. Daí eu falei assim, veio uma, 2 perguntas, daí eu peguei e falei assim, vamos lançar uma especialização Lato Sensu via MEC 360 horas. Pronto. Eu fui desenvolvendo o projeto, montei toda a grade, o escopo, o inventário, conversei com uma faculdade, a faculdade aprovou. 2012, 11, 12, trabalhamos 2 anos para fazer isso e lançamos a primeira. Pasme. A primeira turma de especialização em harmonização orofacial do mundo. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que e legal. Bicho do Paraná. Estamos aqui em Curitiba. Estamos em Curitiba, mas olha isso. No berço de ouro. Sim. Da odontologia. E me diga uma coisa, então saiu a primeira turma e agora você tem uma universidade. Isso. E que tem cursos de tudo que você imagina ou só na harmonização? Quando eu lancei a especialidade, os grupos o WhatsApp já estava funcionando. Esse é um curso fraudulento, tá vendendo algo que não existe. Eu tenho os prints até hoje, eu guardo. Sim. Assim, isso magoa, né? Magoa. E essas pessoas que criticavam tanto passaram. Fizeram cursos depois, estão dando aula. São coordenadores de especialização. Eu imagino, sim. E aí a gente ficou nessa de. Lançamos a primeira especialidade. 2015 começou a primeira turma. Fizemos todo um trabalho de bastidores, que isso a gente vai falar depois. Sim. E até chegar, trabalhamos juntamente com as entidades, com os conselhos, Conselho Federal, para a especialidade ser reconhecida em 2019. Sim. Então, 2015 e o reconhecimento em 2019. Sim. Olha o trabalho de bastidor, como que é feito, o que você tem que mostrar a eficácia de tudo, o benefício que isso traz para a odontologia para chegar
nos moldes de Mas você hoje. sabe que uma das coisas que eu percebo, assim, na tua trajetória e na trajetória dos professores que eu entrevistei aqui, dos grandes profissionais da odontologia, é não desistir. Não. Ter persistência e não desistir, mesmo frente às maiores adversidades. Que hoje ele está contando aqui sem uma ruga no rosto, com essa semblante calmo, mas tenho certeza que passou muitas noites sem dormir, tenho certeza que passou muito perrengue. Cada vez que você é chamado para uma intimação no CRO, não é uma cartinha legal de receber. Não é uma mensagenzinha gostosa, ai, que legal, estou reconhecendo meu trabalho. Não, você sabe que ali vem, né? Então, tipo, você vê toda essa trajetória e fala, não desistir. Está aqui. E tá o quê? Engrandecendo a nossa profissão, né? Abrindo novos campos de trabalho para tanta gente melhorar o quê? A sua renda no consultório, oferecer outros tipos de procedimento, ampliar a gama de procedimentos que você mesmo pode ter no teu consultório, A né? odontologia é a única profissão que faz um trabalho formidável, belíssimo, intra e extraoral. Sim. Por isso que o nome da especialidade é orofacial. Eu posso fazer uma harmonização facial? Pode. Sim. Mas o cirurgião dentista é o único que faz uma orofacial. Sim. Você fica com o teu paciente 1 ano e faz enxerto, e coloca pino, e faz não sei o quê, e faz não sei o quê, e manda ele embora. Formidável, tá? Só que o processo de envelhecimento está estável. Então você melhora o lábio. Preenchimento de lábio, uma ruga dinâmica, uma expressão, um bruxismo. Então você consegue melhorar a qualidade de vida desse paciente. Exatamente. Então, olha só, a odontologia é a única profissão que chega orofacial, funcional e estética. A única. Que privilégio, hein? Então me conte uma coisa. Frente a todos esses profissionais que tem no mercado, né? Todo ano tem mais dentistas no mercado, esse pessoal que está saindo da faculdade agora, né? Que conselho que você daria para os dentistas que estão entrando agora no mercado de trabalho? Trabalho. Sim. Trabalho. Nunca deixe de se aperfeiçoar. Por mais referência, por mais base que você tem, nunca abandone seus estudos. Sempre com evidências clínicas, com evidência científica, para proporcionar o melhor para o seu paciente. Sempre, sempre, sempre. E não se atenha e não tenha como referência rede social, Sim. momentos ilustres, Sim. porque você nunca sabe o que acontece depois, tá? Sim. Essa é a primeira coisa. E sempre busque o seu melhor, se dedique ao máximo, acredite na sua filosofia de vida, nos seus ideais e proporcione. Se você escolheu essa profissão é porque você ama o que você faz. Então, além disso, você tem vidas para transformar. E faça isso bem feito. Então, a última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Você é feliz na odontologia? Mais do que isso. É minha satisfação. Eu tenho várias, estou terminando minha 4ª graduação, só para vocês terem uma noção. A odontologia foi a primeira, na sequência, na pandemia, fiz biomedicina esteta, hoje atuo na parte corporal. Não satisfeito, fiz farmácia e não satisfeito, me formo agora no meio do ano em administração. Então, assim, eu estou na minha 4ª graduação em inúmeras especializações e a odontologia é a alma de tudo, é a essência de tudo. Se nós conseguimos criar a harmonização facial, chegar nesse padrão referência mundial, foi graças à odontologia, foi graças às especialidades. Cada especialidade contribuiu com uma análise facial. Cada especialidade contribuiu para uma forma de você montar quesitos básicos para criar uma filosofia da harmonização facial. Qual que é a melhor proporção? Qual que é a relação de lábio? Qual que é
a tipologia facial, meso, braque, se tem Sim. força, se essa resina vai aguentar, Sim. se vai ter bruxismo, vai desgastar. Então, assim, todas as especialidades serviram de base para criar a harmonização facial. E a odontologia é Você é tudo. feliz? Uau! Uau! Não precisa, só a gente vê nos olhos, e uma pessoa É. que ama vai atrás daquilo que acredita, né, engrandece a nossa profissão, que isso é uma coisa, assim, que só quem está na frente aí da batalha que sabe, né. Então, com certeza você ama, que ninguém faz tudo isso, ninguém percorre todo esse caminho se não amar. Vocês querem me aposentar? Eu também tô querendo me aposentar, gente. Nada, daqui a uns 20 anos vou dar o zirona todo, sem nenhuma ruga. Obviamente, estando aqui, Frozen, Frozen. Eu queria te agradecer imensamente por essa conversa, eu sabia que ela ia ser muito, muito legal, né, eu tenho a honra, né, de tê-lo como amigo, de lá atrás a gente começar juntos, né, mais ou menos juntos, o Ziraldo é bem, ó, bem, ele começou bem antes de mim. Descontou tudo agora. Ele começou bem antes de mim, mas é uma referência no Brasil e no mundo na harmonização facial, e foi uma honra ter você aqui, de verdade, obrigada. Gente, se vocês quiserem, saber mais sobre tudo que acontece aí na vida do professor Ziroldo, fale as suas redes sociais para o pessoal te seguir, aonde que eles podem te encontrar, se quiser passar teu WhatsApp também. Eu que agradeço o convite. É uma honra participar e conhecer esse trabalho belíssimo que você faz, tá? De abrir as portas, de mostrar a particularidade, mostrar muitas coisas que normalmente não se mostra, porque as redes sociais você mostra algumas coisas, Sim, mas você não fala da sua vida em si, das particularidades, sim, você não fala quanto você apanhou, você sim, mostra a alegria, você não mostra o choro, as sim, lágrimas, né? sim. Então, tá de parabéns, Obrigada. tá? Ao nosso apoiador, Sim, né? Temos que que hoje fazer temos aqui, o ó, o jabá, pessoal né? todo da Medsul, né. O Jaque tá aqui hoje, viu, gente. Que honra, viu. A Que primeira honra. vez que eu tenho, assim, uma plateia aqui pra Faz um Pix, né? É, faz um Pix. Então, assim, agradeço a todos pela oportunidade, tá? De passar esses momentos maravilhosos, dando risada e compartilhando um pouquinho dessa experiência e tudo que é possível a gente fazer para essa nação, para o próximo, para a vida dos nossos pacientes e contribuindo para a nossa profissão. Sim, Uma honra, uma honra. obrigada. Eu que Mas agradeço. então conta pra eles como é que eles fazem pra te achar? Cid Márcio, no Instagram, Cid Márcio e Faculdade Zironto. Lá vocês vão encontrar turmas que estão abertas, se você quer se inscrever, conhecer mais sobre essa especialidade, ali é o lugar. Chame, qualquer dúvidas também pode chamar no Instagram, estava brincando no WhatsApp, tá bom, gente? Chama o Ziroldo, ele responde, tá, o WhatsApp. E O quero WhatsApp não, o deixar, Instagram deixar um sabe. convite Hã, para conhecer a Unifaz, isso. que é uma faculdade exclusiva de estética. Nós só temos cursos de harmonização facial e corporal. Olha, Não atuamos com outras áreas. Essa é algo que eu quis assim, sim, porque você tem que entregar excelência no que você faz. sim, Então, a repetição dos atos leva à excelência. E é exatamente, isso que nós fazemos. É exclusivo de estética. Tanto a harmonização facial quanto a harmonização corporal. É referência no mundo. Hoje nós temos alunos de mais de 13 países, toda a Latam. Depois tem México, Marrocos, Portugal, tem vários países aí. Então, conheça um pouco da Unifaz, sim. conheça sobre a história da Unifaz, tudo que é possível e como transformar vidas dos seus pacientes e a sua vida principalmente. Exatamente. Você está indeciso, não sabe, está saindo da faculdade, não sabe muito o que fazer, procura aí os cursos da Unifaz, veja se é isso que você quer, bate um papo, manda um WhatsApp, como é que é, um direct. Diferente. Gente, muito obrigada, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, e espero que vocês tenham aproveitado, né, tudo isso de ensinamento que o professor Ziroldo trouxe pra gente. Um beijo para vocês e até a próxima. E já fica marcado
o segundo episódio, Segundo tá bom? round. É.